eu não poderia perder a oportunidade de ter aqui o professor doutor Diogo José Paredes Leite de Campos, um catedrático de Coimbra, sem perguntar para ele sobre a história de Coimbra. Eu queria que o professor falasse um pouco, antes de falarmos sobre direito financeiro, direito tributário, disciplinas do professor, né, falássemos um pouco sobre Coimbra, professor. Ora bem, a Universidade de Coimbra é uma das mais antigas da Europa. Foi fundada em 1290, por acaso em Lisboa. Pronto. Depois andou a ser mudada para Coimbra, e de Coimbra para Lisboa e de Lisboa para Coimbra, até ao século XVI, em que ficou fixada em Coimbra. Porque naquela altura as universidades eram centros onde se ensinava teologia, direito, filosofia e tudo. Não exigiam grandes instalações, não exigiam muitos professores, exigiam alguns professores e alguns estudantes. E esses mudavam-se facilmente de cidade para cidade. A partir do século XVI ficou em Coimbra. Pronto. Aliás, ficou em Coimbra e é muito significativo, ocupando o Palácio do Rei em Coimbra. O Palácio do Rei em Coimbra é no cimo de uma colina, tinha sido castelo, fortaleza, etc. Nessa altura, Palácio do Rei, e o Palácio do Rei passou a ser a Universidade de Coimbra. Hoje tem lá sede a Reitoria e a Faculdade de Direito. Por que Coimbra, professor? Por que essa opção por Coimbra? Ora bem, eu como sou coimbricense, diria assim à primeira vista que a opção por Coimbra é legítima porque é uma cidade encantadora. Mas na realidade era uma cidade central ao país. No século XIII já assim? No século XIII já era central ao país. Porque o Sul, o Alentejo e o Algarve sempre foi muito pouco povoado. A parte povoada do país, mais povoada do país, e continua a ser assim, é a parte do Tejo ou de Lisboa para cima. De maneira que Lisboa estava um bocado já fora dos centros populacionais, Coimbra estava no meio. Coimbra estava à mesma distância de Lisboa e de Braga, que é uma cidade muito importante lá no norte. Portanto, era natural que as pessoas fossem para Coimbra. Parecia uma boa escolha. Depois Coimbra, que tinha sido capital do reino no século XII, tinha excelentes instalações, o Palácio Real, pronto. De maneira que o rei escusava de gastar mais dinheiro. Vamos lá pôr os estudantes e os professores no Palácio Real. Perfeito. Bom, professor, agora vamos conversar um pouquinho sobre financeiro e tributário. Vamos lá. Basicamente, a tributação possui três, vou chamar assim, bases de incidência: patrimônio, renda e consumo. No Brasil, nós temos uma tributação altíssima incidente sobre o consumo. Considerando os países da OCDE, nós temos uma das mais baixas tributação sobre a renda e temos um pouco abaixo da média sobre o patrimônio. Esse é o nosso desenho tributário. E aí eu pergunto o seguinte: bom, a tributação sobre o consumo costuma ser maior no Brasil porque as pessoas mais simples, as pessoas mais pobres, menos informadas, não conseguem perceber que dentro de um produto, de uma mercadoria ou de um serviço há tributo. É um tributo um tanto invisível. Só que recentemente, acompanhando Portugal, como eu disse para vocês que eu acompanho, eu vi o atual primeiro-ministro de Portugal, António Costa, argumentando que para, digamos, tentar custear a Previdência, procurou encontrar algumas formas de custeio e uma delas foi aumentando a tributação sobre o consumo, sobre aqueles produtos mais, vou chamar aqui de suntuários. E dizia ele: olha, isso não é injusto porque só vai comprar um produto suntuário, um produto de luxo, aquela pessoa que o quiser. E se a pessoa quiser, ela vai pagar mais por ter um produto de luxo. Fale um pouco, eu sei que faz parte do seu enorme leque de estudos sobre a tributação indireta. Ora bem, a tributação indireta tem aquela vantagem que o senhor professor indicou, que é de ser suave, pouco perceptível. As pessoas não se dão conta que estão a pagar imposto. Mas, por outro lado,
é uma tributação, pode ser uma tributação injusta se incidir sobre bens de primeira necessidade, ou seja, sobre os bens mais utilizados pelos mais carenciados. É evidente que neste caso consegue-se compensar através de prestações sociais. Portugal é um país pobre, para nível europeu é um país pobre. Pronto. 70 e tal % das pessoas não pagam imposto sobre o rendimento. 80% das empresas não pagam imposto sobre as empresas. Portanto, nos países pobres, onde é que se vai buscar dinheiro? Vai-se buscar dinheiro ao imobiliário e ao consumo. Mas dizer que o imposto em Portugal sobre o consumo, o IVA, não incide sobre os bens de primeira necessidade não é verdade. Porque, só para dar um exemplo, há um bem de primeira necessidade, que é a eletricidade, que é tributado à taxa mais alta. Agora, e muito sensatamente, há um partido, que é o Bloco de Esquerda, que está a combater isso. Não sei o resultado que vai dar. Portugal hoje na Europa não é o que tem a carga tributária mais elevada, mas é aquele que tem a população que faz mais sacrifícios para pagar os impostos. É o chamado esforço fiscal. Em Portugal, pagar 1000 euros de imposto custa muito mais do que pagar 1000 euros de imposto na Alemanha, em França, na Itália, na Bélgica ou na Holanda. Perfeito. Portanto, nós somos um país muito sofrido em matéria de impostos. Então, eu perguntaria ao Dr. Ubaldo, que também foi professor nessa área e teve uma experiência larga no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o seguinte, no que diz respeito à tributação, porque a Justiça Federal trabalha muito com tributação. Nessa enorme experiência que o senhor teve como juiz do Tribunal Regional Federal e também como juiz em primeira instância em vários estados do Brasil, o que o senhor acha, o Poder Judiciário brasileiro poderia contribuir um pouco mais no que diz respeito à uniformidade da tributação, sendo um pouco mais claro, porque, perceba, se não houver uniformidade nas decisões dos tribunais, corre-se um enorme risco de uma empresa ter uma tributação e no mesmo sistema uma outra empresa ter outra tributação, o que promove uma concorrência desleal, um desestímulo com a quebra de segurança jurídica para, inclusive, capital estrangeiro vir ao Brasil. Então, a insegurança é também, ao meu ver, contrária ao desenvolvimento da economia. Eu queria que falasse um pouco na sua experiência. Eu concordo plenamente, doutor Hélio. É necessário, não só é importante, como necessário essa unificação para evitar decisões, né, distorcidas, né, decisões divergentes entre um e outro estado. Né. É muito importante essa unificação, que infelizmente ainda não ocorreu. Nós vemos aí, assistimos aí decisões díspares. Né. É exatamente por próximo isso. Do microfone. É exatamente em consequência disso. Concordo exatamente. Assim como há a unificação de outras regras, por que não as regras tributárias? Não é? Por que não as decisões sobre as normas tributárias? Perfeitamente. E aí eu pergunto para o Fábio, que é também dessa mesma área, o seguinte: recentemente, no Brasil, deliberou-se no sentido de que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, ou seja, que o ICMS não faz parte do faturamento do empresário e, por isso, não deve compor base de cálculo do PIS e da COFINS, que incidem sobre o faturamento. E parece, essa é a discussão que eu tenho escutado entre os colegas, que disso vem a seguinte consequência: se o ICMS não faz parte do faturamento do empresário, o ICMS é um dinheiro do Estado, no caso do Estado membro no Brasil. E se, portanto, o empresário que recolheu do consumidor final, digamos no posto de gasolina, recolheu do consumidor final, naquele que coloca combustível no automóvel, e não repassa esse dinheiro para o Estado, está cometendo um crime.
Queria que falasse um pouco sobre o que tu pensas sobre essa questão, que é uma questão muito atual no Brasil. Quer dizer, você, no preço do produto, pegou um tributo, mas que não faz parte do seu faturamento, porque esse tributo é do Estado. E aí chega e não recolhe, não entrega esse dinheiro para o Estado. Crime? Eu entendo que sim, seja crime. Inclusive, essa discussão foi travada na União Europeia, que se emitia notas e faturas falsificadas. E, de fato, o preço, a formação de um preço teria que ser transparente, inclusive para o consumidor ter ciência de tudo que for pago detalhadamente em nível tributário. E por essa razão eu entendo que seja crime, sim. Seja crime, porque o valor tem que ser repassado ao Estado. Perfeito. Tá? E aí eu pergunto ao professor Leite de Campos o seguinte: uma das maiores surpresas, professor, que eu tive em Portugal foi na minha tese, na apresentação da minha tese de doutorado com o professor Saldanha Sanches. E foi o seguinte, isso vem desde 2002 comigo. A questão foi a seguinte: aqui no Brasil existia um imposto chamado IPMF. Eu diria que no meu período de Portugal foi o momento de maior surpresa, logo na tese de doutorado. Então, o IPMF, Imposto Provisório... 4 compêndios de mais de 1000 páginas. Exatamente, a minha tese foi grande, mas esse foi um momento que ficou, que existem aquelas coisas que ficam. Enfim, o IPMF é um imposto provisório sobre movimentações financeiras. E pela primeira vez na história do Brasil, o Supremo Tribunal Federal considerou norma constitucional inconstitucional. Note, já em 1926, na reforma de Arthur Bernardes, que foi o presidente do Brasil, da época da política café com leite, por mais de 70 vezes na emenda do Estado de Sítio, essa matéria foi ao Supremo. E o Supremo, em todas as vezes, disse que não havia, portanto, discutiu o assunto, mas não deliberou pela inconstitucionalidade de normas constitucionais. Até que em 93, pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal considerou 2 normas constitucionais decorrentes do poder de reforma, a emenda número 3 de março de 93, a Constituição de 5 de outubro de 88, considerou 2 normas inconstitucionais no IPMF. Uma foi sobre a chamada imunidade recíproca, ou seja, a União não poderia instituir imposto sobre estados e municípios, porque dentro de uma federação não haveria hierarquia entre as pessoas políticas. E a outra disse respeito ao princípio da anterioridade. Em resumo, hoje está um pouco mudado, mas em resumo é que se um tributo foi criado ou majorado em um ano civil, só poderia vir a ser exigido no outro ano civil. Então, o Supremo considerou que, como a emenda não respeitou isso, a norma seria inconstitucional. Considerou o princípio da anterioridade, a violência, a obediência ao princípio da anterioridade, norma constitucional inconstitucional. Aí o professor Saldanha Sanches chegou para mim, um professor extremamente respeitado, que eu sei que o senhor conhecia, né, falecido em 14 de maio de 2010, marquei a data, não é? Chegou e disse o seguinte: princípio da anterioridade não apenas não é uma norma constitucional e inconstitucional, como viola o princípio da isonomia. Porque o princípio da anterioridade apenas serve para pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de fazer planejamento econômico. A pessoa mais pobre ou de classe média não tem condição de fazer planejamento econômico. Então, na verdade, essa norma que no Brasil se considera tão forte, o núcleo duro do texto constitucional, na verdade deveria ser considerada uma norma inconstitucional, porque o princípio da anterioridade viola o princípio da isonomia. Para mim foi uma enorme surpresa, porque a anterioridade na Magna Carta, 1215, século XIII, já se dizia, aliás, não foi em direito penal, foi em direito tributário, não há tributo sem lei anterior que o defina. Portanto, para mim foi surpreendente, e a resposta que eu dei, admito que diante do susto que tomei, foi no sentido que eu tomei um susto, tanto assim que eu estou em 2018, eu estou falando algo de 2002, de abril de 2002, para dizer: olha, professor, o que acontece em minha perspectiva é que, para a composição dos preços dos produtos, das mercadorias,
o tributo constitui uma parcela relevantíssima. E se, portanto, um tributo puder ser aumentado de um momento para o outro, isso vai interferir no preço do produto e até na vida, na saúde financeira da empresa. E se essa empresa vier diante dessa instabilidade dos seus custos a falir, isso poderá provocar uma perda de empregos decorrentes da não observância, não obediência desse princípio de segurança, de estabilidade das normas tributárias. Mas eu reconheço que eu fiquei completamente surpreso e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o princípio da anterioridade, que foi no período que eu estive em Portugal, aliás, é bom que se diga, onde fui muito bem tratado, mas tive que estudar muito, não é? Foi uma das maiores surpresas que eu tive. Eu queria que falasse um pouco do princípio da anterioridade, professor. Eu sou muito sensível ao período de aplicação das leis fiscais e das outras. E já escrevi sobre isso, dizendo que para uma lei se aplicar, a lei só se aplica aos factos que vêm a seguir. Não se aplica aos factos anteriores. Dentro dos factos anteriores, não se aplica seguramente àqueles que se verificaram e cujos efeitos foram produzidos à luz da lei anterior. Porque se aplicasse é a chamada retroatividade de primeiro grau. Aplica-se aos factos seguintes. Porque lei rege para o futuro. E esse prazo de espera, professor? Agora, os sucessivos governos portugueses são muito hábeis quanto a extorquir rendimentos da população. E então tem havido a ideia de que nos impostos sobre o rendimento, tanto das pessoas físicas como das sociedades, o período tributário só termina em 31 de dezembro, porque são factos de formação sucessiva. De maneira que se pode alterar à vontade o imposto durante este período do ano, porque no fim de contas não se está a aplicar a um facto passado, vai-se aplicar a um facto futuro, que é a fixação da matéria coletável no fim do ano. Eu acho isto aqui profundamente errado, porque logra expectativas, logra o princípio da confiança, etc. Na Lei Geral Tributária pusemos lá a norma de que, no caso de haver uma alteração a meio do ano quanto a um facto de formação sucessiva, só se aplicará para o futuro. Ou seja, calcula-se o imposto que seria devido naquela altura e calcula-se o imposto que seria devido no fim do ano. Devo dizer, sem surpresa, que a Administração Fiscal diz que isto é impossível e se recusa completamente. Pronto. Mas eu acho fundamental que se proteja o princípio da confiança. E o princípio da confiança, quando se começa um ano, é dizer: eu não vou ter impostos novos neste ano, não ser os previstos no orçamento. A não ser que sejam impostos sobre um facto único. Pronto. Mas há muito hábito de criar benefícios fiscais e depois os retirar a qualquer momento, quando ainda não se verificaram todos os factos que derivavam desse benefício fiscal. Suponhamos que se diz às empresas: se vocês investirem em Trás-os-Montes, pagam só 10% de imposto. Trás-os-Montes é uma província do norte de Portugal. E investir, construir, estabelecer o negócio e tudo demora 2 ou 3 anos, e passado 2 anos, quando a empresa está a meio do investimento, corta o benefício. Pronto. Isto não pode ser, não pode ser. Aliás, na Lei Geral Tributária, a norma que lá estava era que os benefícios só podem ser revogados passados 5 anos. Mas a interpretação que tem sido dada, sem prejuízo desta, é também que ao fim de 5 anos devem ser revistos. Pronto, está certo. A outra técnica também muito utilizada é as leis chamadas interpretativas. Publica-se uma lei a dar uma interpretação a uma lei já existente, e como é meramente uma interpretação, essa interpretação vale desde o começo da lei. Suponhamos que uma lei de 2010 vem dar uma certa interpretação a uma lei de 2005. Parte-se do princípio de que essa interpretação era a interpretação correta desde 2005, quando realmente a lei é totalmente inovatória. Pronto.
há, em matéria de direito fiscal, um larguíssimo prejuízo para as expectativas e para a confiança dos contribuintes. Eu julgo que o problema que nós temos hoje, pelo menos em Portugal e na Europa, mas julgo que também no Brasil, é que o direito fiscal não só tem de ser formalmente correto, não pode violar o princípio da retroatividade, não pode pôr em causa as expectativas dos contribuintes e tudo isso. Tem de ser claro, as normas têm de ser claras e interpretar-se bem, e tem de ser justo. Como é que nós vamos entender que um direito fiscal injusto é direito? O problema hoje é da justiça, porque os Estados entendem que podem tributar à vontade, quando não é verdade. Aqui há uma autora francesa, e eu estou a reproduzir o que ela diz o seguinte, que há duas maneiras de o Estado ser proprietário dos bens dos indivíduos. Uma é nacionalizá-los todos e dar-lhes o suficiente para eles viverem. O outro é mantê-los nas mãos dos indivíduos e tributá-los de tal maneira que eles ficam só com o necessário para viver. Eu acho que numa sociedade democrática, assente num mercado livre, a tributação não pode exceder certos limites e tem de ser cuidadosamente ponderada e justificada caso por caso e imposto por imposto. Sim. Professor, existem produtos que suportam em mercadorias tributações maiores. Outros não suportam. Por exemplo, a questão das bebidas alcoólicas, do cigarro. Então, me parece que na Europa há uma tributação geral, mas que não deve subir demais, até porque se subir, corre o alto risco de estimular a sonegação. Existem tributações específicas, não é? Eu queria que falasse um pouco sobre isso, sobre as tributações específicas, porque no Brasil a imagem que eu tenho é a seguinte: você pode dizer, olha, o sistema tributário brasileiro é complicado, mas por que ele é complicado? Porque existem lobbies muito potentes que conseguem estabelecer exceções àquela norma geral, e aí nós começamos a ter uma tributação com muitas exceções em virtude dos grupos de pressão. Isso torna a legislação brasileira mais complicada. O ICMS é um exemplo forte disso. Queria que falasse um pouco sobre, sim, porque existem lobbies legítimos e lobbies ilegítimos, não é? Sobre os lobbies que são exercidos na legislação, na composição da legislação tributária, e o que pensa a respeito. Esses lobbies existem em todos os países e existem mesmo a nível do direito europeu em Bruxelas. Perfeito. Bruxelas é o principal centro de lobbies da Europa, que estão a defender interesses de grupos económicos, grupos culturais, etc., por todos os lados. Em Portugal há uma tributação genérica sobre o consumo, que é o imposto sobre valor acrescentado, e depois há impostos especiais de consumo, que são impostos sobre medicamentos e sobretudo bebidas alcoólicas. Ora bem, e outros produtos semelhantes. O que é que os governos têm feito? Os governos têm subido muito as taxas do IVA, com base naquela ideia que as pessoas nem vão sentir. E se sentem, esquecem-se rapidamente. Mas isso, pronto. Agora, quanto às bebidas alcoólicas e outros produtos, e quanto aos medicamentos, não só os medicamentos são fundamentais, portanto precisam de ser tributados com moderação, como também quanto aos medicamentos e às bebidas alcoólicas, há lobbies poderosíssimos. Mas isso, ouçam, no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, em Espanha, na Alemanha, em todos os países, há lobbies poderosíssimos que influenciam a atividade de todos os governos, nomeadamente em matéria de impostos. Pois bem. Com relação ao clero, veja, antes da Revolução Francesa se colocava mais ou menos o seguinte: dos nobres o sangue, do clero as preces, do povo o dinheiro. Emmanuel Sieyès. Pois bem, no caso do Brasil, patrimônio, renda e consumo sobre os templos de qualquer culto são imunes aos impostos. Eu, acompanhando Portugal, tenho visto que esse assunto voltou a se discutir se cabe aqui a imunidade, digamos, é uma isenção constitucional.
No Brasil, o direito tributário, em larga medida, acho um equívoco, mas em larga medida está na Constituição. Quero dizer que penso que seja um equívoco, mas muitos defendem que isso não seja um equívoco, que isso seja bastante adequado a um direito fundamental, portanto, ter presença na Constituição. Acho que, em grande medida, pela influência que o professor Canutilho, José Joaquim Gomes Canutilho, teve com a sua Constituição dirigente. E, portanto, essas matérias chegam sempre ao Supremo, porque estando na Constituição, a matéria chega ao Supremo. Eu pergunto, em Portugal, tributação sobre o clero, como isso funciona? Porque eu vi que havia uma discussão sobre caberia ou se não caberia isenção. O senhor poderia nos informar? Eu devo dizer que sou muito pouco sensível a esses direitos fundamentais como direitos da pessoa ou das organizações que têm presença na Constituição. Eu respeito tanto a pessoa, acho a pessoa tão digna e certas atividades à roda da pessoa tão dignas, quer estejam na Constituição, quer não, os seus direitos se impõem. A pessoa está acima da sociedade e do Estado. Afirmar direitos fundamentais como direitos que estão na Constituição é dar um pouco a ideia, se bem que não seja necessariamente a ideia das pessoas que falam de direitos fundamentais, que a pessoa só tem direitos da pessoa se estiverem previstos na Constituição. Não é verdade. Há a Constituição material e a Constituição formal. E todos os direitos da pessoa, que estão sempre em evolução, estão na Constituição material. Portanto, eu não gosto da ideia de direitos fundamentais, não acrescenta nada, mas gosto muito da ideia de direitos da pessoa como protegendo a pessoa e as organizações. Em Portugal, felizmente, a nossa Constituição não é tão dirigente como poderia ser. Pronto. Aliás, eu acho que a Constituição não tem de ser dirigente, a Constituição tem de aceitar, organizar os poderes do Estado e, se quiser, fazer umas referências à pessoa e à sua dignidade e a alguns direitos básicos. Mas mais do que isso não é preciso. Não é preciso. Porque, no fim de contas, o direito é o mesmo. Quer esteja na Constituição, quer não esteja, o direito é o mesmo. Pronto. A Constituição o que lhe dá é mais estabilidade e eventualmente superioridade sobre o que está cá em baixo. Eu não sou amigo dessa ideia de Constituição exaustiva. Só cria complicações e vem justificar artificialmente a necessidade de um tribunal constitucional. Portanto, se nós ficarmos com esta ideia de que o centro da vida política e social de um país é a pessoa, que a pessoa é dignidade e o resto vem dela, basta a propósito da pessoa dizer a República tal rege-se pelo respeito da dignidade da pessoa, ponto, passou à frente, o resto é a doutrina que constrói. Sim. E a tributação sobre o clero, professor? No caso a tributação sobre o clero, felizmente que não está na Constituição, não era preciso. Há uma lei sobre a liberdade religiosa onde está prevista a tributação das diversas igrejas ou comunhões, em que em princípio é isenta toda a atividade que seja verdadeiramente mundo espiritual. Não, se um padre der aulas num liceu, paga. Se estiver a fazer confissões ou comunhões ou celebrar batismos, tudo não é tributado. Acho que isto é uma boa distinção e que não precisa estar na Constituição para nada. Leis reforçadas. Perguntaria o seguinte ao professor. No Brasil, o doutor Baldo sabe disso, são muito comuns questões chegarem até a Justiça sob o argumento de que aquela matéria deveria ser de uma lei complementar e foi tratada por uma lei ordinária e, portanto, seria inconstitucional. Como assim? A lei complementar tem um quórum de maioria absoluta e a lei ordinária tem um quórum de maioria simples. De tal ordem que essa é uma das distinções que se faz entre uma lei ordinária e uma lei complementar. Para lembrar que a Constituição brasileira, que só pode ser reformada por quórum de 3/5, 2 vezes em cada uma das casas do Congresso, ela já foi inúmeras vezes reformada, a despeito de um quórum maior. Então a gente também pode reforçar uma lei através da iniciativa. Então uma lei pode ser mais fácil aprovar
uma emenda constitucional com quórum larguíssimo de 3/5 do que uma lei ordinária de iniciativa privativa. Porque se a autoridade, digamos um tribunal, não quer criar um tribunal, ele não exerce a iniciativa privativa, e mesmo que o quórum seja mais baixo, é muito mais difícil aprovar essa lei do que uma emenda constitucional que tem um quórum muito maior, mas tem uma legitimidade para a propositura da emenda muito mais larga. Ou seja, hierarquia não é efetividade. O que o senhor pensa disso? Colocar um dispositivo na Constituição não significa dizer que ele vai ter efetividade, vai ser aplicado. Pode estar numa lei ordinária e ter uma efetividade maior. O que o senhor pensa disso? Eu diria que a Constituição, tanto no Brasil, como em Portugal, como nos outros países, é tão sistematicamente violada como a lei ordinária. Pronto. Porque as normas não são unívocas, as normas são equívocas. De maneira que, se me apresentarem uma norma constitucional, eu consigo atribuir-lhe 50 sentidos diferentes. Embora, para mim, haja só um, e só aquele que está correto. Portanto, a Constituição não é uma Bíblia. A Constituição é uma norma igual a qualquer outra, muitas vezes mais mal feita, muitas vezes, nem sempre, mais mal feita, que obrigam o mesmo do que as outras, e acabou. Pronto. Agora, vamos ver as leis reforçadas. Em Portugal isso também se discute muito. A Lei Geral Tributária em Portugal, que é correspondente ao Código Tributário Nacional do Brasil, não é lei reforçada. Nem eu acho que tivesse de ser. Porque em matéria de impostos, os governos têm tendência, independentemente e os partidos, independentemente da sua cor política, de se porem de acordo. Porque o que dá poder hoje a um governo, ou a qualquer governo, ou de hoje, ou de ontem, ou de amanhã, é ter meios financeiros. Portanto, eles estão sempre de acordo para destruir, afastar as defesas do contribuinte e aumentar os encargos. Portanto, reforçada ou não reforçada seria a mesma coisa. Há muitas leis reforçadas, leis programáticas, leis de enquadramento do sistema, etc. Mas depois introduz-se lá, à vontade, o que se quiser, como complementos e execução. Porque o próprio programa não é unívoco. Tínhamos consciência do seguinte: as palavras não são unívocas. As leis, ainda menos unívocas são. As leis têm um certo texto, mas o que é que aquilo quer dizer? Perfeito. Bom, eu queria, nesse final de bloco, pedir para que o Fábio lembre que nós estamos amanhã realizando, todos convidados, né? Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, na Universidade Católica de Pernambuco, o professor doutor Diogo José Paredes Leite de Campos, o professor Fábio Luiz Gomes, doutor Baldo, enfim, eu queria muito que estivessem por lá. E Fábio, pretendemos fazer desse encontro um primeiro encontro, né? Você já tem marcado para outubro. Fala um pouco sobre o próximo lá no Rio de Janeiro. Já existe alguma coisa por lá, né? Lá no Rio de Janeiro, estou à frente como um dos coordenadores de um evento sobre sustentabilidade. E nesse evento são vários dias onde serão debatidos com todos os cursos da faculdade: engenharia, arquitetura, direito. E no nosso bloco vamos analisar a questão tributária. Nós vamos analisar a questão. Em outubro, qual é o dia? 24 de outubro. De 22 a 26 de outubro. Certo. 22 a 26 de outubro, manhã, tarde e noite, com várias atividades durante o dia e com grande influência do direito no que concerne a sustentabilidade, questões tributárias, questões contratuais, questões ambientais, enfim, vai ser um evento bem rico. E nessa parceria nossa aqui da AJUFERJ, REJUF, Unicap, Unilassalle e Universidade de Coimbra. Até a possibilidade de publicações, não é? Exatamente. Nós tensionamos que o fruto dessas palestras possam ser publicadas na nossa revista lá da faculdade. É uma revista bem equalizada, não é? Tem
Em Direito é Quali 4, Sim. tem Qualis 4 lá. Enfim, será um evento bem rico em informações e interdisciplinariedade. Certo. Queria agradecer também ao Dr. Ubaldo por ter vindo, né, ao meu convite a esse encontro, nos prestigiar. Sabe que eu tenho um respeito, uma admiração muito grande pelo senhor. Quero agradecer também a sua presença, esperando que esteja amanhã, né, lá na universidade. Eu é que agradeço o privilégio de participar dessa conversa, né, entre notáveis juristas, não só de Portugal, como do Brasil. Eu que agradeço pelo privilégio de ter participado dessa conversa. Obrigado, doutor. Jurídica, né? Obrigado. E com relação ao professor Leite Campos, dizer que queria muito, sabe, professor, dentro dessa nossa linha, há um grupo de pesquisa, grupo de pesquisa política e tributação, aspectos materiais e processuais. Esse grupo de pesquisa, nós já registramos ele desde 2004, portanto, há 14 anos no CNPq, que é um órgão responsável, um Conselho Nacional de Pesquisa aqui no Brasil. E nós teríamos realmente, nós ficaremos muito felizes com a possibilidade de estarmos lá em Portugal, não é? Organizarmos encontros, que o senhor pudesse nos ajudar, não é? Organizando encontros em Portugal, porque, como falei logo no início, tanto a minha família paterna quanto a minha família materna vieram de Portugal. Eu tive a oportunidade de estudar por lá e, enfim, sei do rigor científico, da capacidade, da seriedade com que os portugueses lidam com os estudos, com as pesquisas. E, para mim, ter a possibilidade de voltar a Portugal será matéria de enorme felicidade. Tenho vários alunos que dizem, olha, por quê? Porque na universidade são organizados encontros, digamos, em Pisa, em universidades europeias e tal. E por que nós também não conseguimos marcar em Portugal? Então, repasso aqui um pedido dos meus alunos, né? Seria ótimo estarmos por lá, né, doutor Baldo? O pedido está aceito. Eu, mal voltar a Portugal, vou estabelecer contactos para ver as condições, os termos, etc., que seria mais fácil e mais viável, mas, digamos assim, o resultado final não me oferece dúvidas. É só questão de nós irmos falando. Em Lisboa há um excelente departamento de Direito Fiscal, em Coimbra também há um excelente departamento de Direito Fiscal. Será possível, numa ou noutra, ou em ambas, organizar lá um colóquio e tudo isso. E nos intervalos irmos trocando correspondência, livros, artigos e tudo isso. Com certeza, professor. Muito obrigado. E muito obrigado. E senti-me muito honrado por estar convosco. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, gente, como havia dito, um momento muito especial para mim, não é? Cheguei em 98 em Portugal, para estudar realmente, e encontrei um espaço propício para estudar. Então eu espero que as pessoas que são minhas alunas, meus alunos, tenham essa mesma possibilidade que eu tive, não é? Estudando em uma universidade como a Clássica de Lisboa, como Coimbra, que são realmente universidades muito sérias, que lidam com a pesquisa de maneira muito profunda, com bibliotecas excelentes. Então eu espero que vocês estejam amanhã pela manhã, a partir das 9 horas, pedindo aos meus colegas professores, pedindo aos alunos. Estarei hoje à noite na universidade, para que estejam, porque certamente vai ser um momento tão especial quanto este. Muito obrigado.